Ontem eu assisti um vídeo que falava sobre as crianças coaches da internet. Pra falar a verdade, eu nunca tinha visto nenhum vídeo desses e eu fiquei um pouco horrorizada porque são crianças de 12, 13, 14 anos que simplesmente largam ou dizem que vão largar a escola pra fazer dinheiro no marketing digital. Apesar do título chamativo desse vídeo, não tem nada a ver com o que eu vou falar, eu só precisava chamar a sua atenção, mas não quer dizer que de alguma forma não vá ser útil. Já adianto que não sou nada contra a faculdade, muito pelo contrário, mas talvez esse vídeo venha como uma forma de calma pro seu coração, até porque eu me lembro muito de quando eu passei por essa situação de estar no fim da escola, aquela dúvida, aquele medo, ansiedade, porque não sei vocês, mas eu cresci ouvindo que eu só teria um futuro se eu fizesse uma faculdade. E convenhamos, principalmente hoje, em 2025, isso é uma coisa que, por algum motivo, acho que ainda continua na mente das pessoas, mas não podia estar mais tão longe de ser uma verdade, principalmente nessa era da internet. E eu lembro de quão eu me sentia aflita naquela época, porque eu não tinha a menor condição de pagar uma faculdade. Quando eu falo naquela época, eu estou falando de uns 8, 9, 10 anos atrás. Fiquei um pouco assustada com isso agora, porque já faz tanto tempo, sim, mas se naquela época a faculdade já não era um fator que determinaria o seu sucesso ou não, quem dirá hoje, 10 anos depois, nessa era de internet, inteligência artificial, talvez você seja essa pessoa, adolescente ou não, já adulto, que tenha também essa ideia na cabeça de que o seu sucesso ou o seu fracasso está relacionado à profissão que você escolher e que essa profissão necessariamente ela precisaria passar por uma graduação. Ao menos era isso que eu pensava, era isso que colocavam na minha cabeça e não de forma maldosa. Eu entendo que não. Todas as pessoas que falavam comigo, me incentivavam a fazer uma faculdade, eram pessoas que justamente não tinham tido a oportunidade de escolher o que fazer da vida e atrelaram essa situação ao fato de não terem feito faculdade. Talvez você esteja carregando a semente de um sonho que não é seu. Foi o que aconteceu comigo e eu demorei muito tempo pra perceber isso, e tanto que esse é um dos motivos que eu parei pra fazer esse vídeo. Ainda vejo adolescentes que estão pra sair da escola e aquele desespero de não saber o que fazer da vida, e sempre que pensam no futuro profissional precisam pensar necessariamente em uma profissão que tenha uma graduação, porque muitas pessoas não conseguem enxergar que existem diversos caminhos fora dessa educação formal tradicional que é uma faculdade, até porque toda essa questão da internet, do trabalho online é uma coisa muito nova, querendo ou não, considerando toda a nossa história de humanidade, e eu só consegui sentir uma paz no meu coração quando eu entendi isso, que eu não precisaria seguir esse caminho tradicional, apesar de sim ter feito uma faculdade, sou arquiteta por formação, e talvez o que eu esteja fazendo aqui é gravar coisas que me seriam muito úteis lá atrás, que eu gostaria muito de ter ouvido e que talvez de certa forma pudessem ter me poupado algumas noites sem dormir direito por causa de ansiedade, estresse, enfim. Mas eu entendo toda essa preocupação que talvez venha dos nossos pais, de parentes mais próximos, mais velhos, ou até de professores de escola, porque em algum momento sim, a faculdade foi uma garantia de sucesso, de dinheiro, principalmente quando esse acesso era muito mais difícil. Então, basicamente, só pessoas com bastante dinheiro conseguiam entrar numa faculdade. Não sei dizer há quantos anos, mas há um bom tempo. Isso é uma conta que fecha muito fácil na minha cabeça. Quanto menos pessoas tinham acesso a esse conhecimento formal, mais oportunidades tinham no mercado de trabalho, porque eram mãos de obras escassas, se é que eu posso dizer assim. As pessoas mais qualificadas eram escassas e logo as melhores oportunidades financeiras de emprego eram para essas pessoas que tinham um diploma. Felizmente, com o tempo, o acesso à faculdade ficou mais fácil com todos os programas governamentais e, enfim, todas essas coisas que vocês já conhecem. Eu, inclusive, só consegui entrar na faculdade porque eu consegui uma bolsa 100% do ProUni. E se o acesso fica mais fácil, mais pessoas conseguem, mais pessoas com diploma, faz com que as melhores oportunidades fiquem escassas. Não sei se eu consegui explicar isso aqui da melhor forma possível, mas é basicamente a lei da oferta e da demanda. E assim, tudo que eu digo agora, a fonte são as vozes da minha cabeça, minha observação, mas não quer dizer que não possa ser útil de alguma forma. Enfim, na minha cabeça é muito claro que quanto mais pessoas com acesso a um diploma, a um determinado conhecimento, faz com que aquilo deixe de ser valioso ao ponto de pensar que ter aquilo é uma garantia de você ter
bom emprego, um bom salário, coisas nesse sentido. Eu sei que a questão é toda muito mais complexa do que isso que eu tô dizendo, mas a minha intenção aqui é falar como se eu estivesse falando com um primo, uma prima, um irmão ou um amigo. Então todas essas questões mais profundas do motivo por ter menos oferta do que demanda de emprego, enfim, não vem ao caso. E se você tá aqui nesse vídeo, não é isso que você tá procurando. De qualquer forma, apesar disso ser muito claro na minha cabeça, eu entendo que as crenças das pessoas, principalmente das pessoas mais velhas, não mudou, porque elas não acompanharam ainda. E não só das pessoas mais velhas. Eu arrisco dizer que a gente não tem noção do verdadeiro impacto que a internet ainda vai fazer na nossa vida, já faz na nossa vida, mas de qualquer forma, eu percebo muito ao meu redor como a crença das pessoas continua muito em volta dessa questão da faculdade. Preciso ter uma profissão, preciso fazer uma faculdade, senão não vou ser ninguém na minha vida. E não é assim, não é nada 8 ou 80. Você tem uma faculdade, você é bem sucedido, você não tem, você não é. E eu vejo que tanta gente sofre muito por causa disso, da mesma forma que eu sofri, porque quer melhorar, quer estudar, quer fazer a diferença na vida da família. A faculdade não é a única solução, nem de longe, especialmente se você quer pensar em termos de enriquecimento mesmo. Talvez algumas pessoas ainda tenham na cabeça de que é entrar numa faculdade e as coisas magicamente vão acontecer, as portas vão se abrir, empregos vão cair aos seus pés, e tá muito longe de ser o que acontece. E a grande verdade que eu reparei, eu até me assustei, é o quão despreparado a gente sai de uma faculdade. Isso não tem a ver com um curso específico ou com uma instituição específica. Óbvio que umas instituições são melhores do que outras, isso é indiscutível, mas essa não é a questão. E quando você para pra pensar, eu vim passar 4, 5 ou 6 anos, sei lá que graduação você pensa em fazer, e pensar que você vai passar todo esse tempo, vai gastar muito dinheiro, pra no fim das contas sair perdido, não faz sentido. Sendo muito sincera, eu não sei exatamente pra quem eu falo nesse vídeo, se são pros adolescentes que estão passando por esse momento de muita angústia, ou até de repente pras pessoas mais velhas, adultas que não fizeram uma faculdade e de alguma forma pensam que isso é o fator que fez com que sonhos não se realizassem, expectativas financeiras não fossem alcançadas. E eu digo isso porque também vejo que isso acontece ao meu redor. Eu sou uma pessoa calada, mas observo muito e já reparei muito isso. Algumas pessoas mais próximas já falaram isso comigo e deveriam ter estudado, as coisas estariam melhores por causa disso. E isso é uma meia verdade. Principalmente hoje na internet, a gente tem acesso a conhecimentos tão amplos, e só de pensar que eu já fiz cursos online mais baratos, infinitamente mais baratos que uma mensalidade, uma faculdade, e que foram tão mais úteis, tão mais práticos. É um negócio que chega até a dar uma certa raiva por dentro. Mas apesar disso tudo, é claro que eu não sou contra a faculdade, só se eu fosse uma pessoa muito ignorante, arrogante, pra pensar que é uma coisa inútil. Não é. Existem profissões que de fato necessitam todo um preparo por trás, todo um conhecimento por trás. Esse não é um vídeo para desincentivar ninguém a fazer faculdade, mas também não é para incentivar. Por quê? Talvez o que você queira seja ter uma vida mais tranquila, financeiramente falando. Talvez você queira uma rotina de trabalho mais flexível ou então menor. Não sei qual é a sua realidade de hoje, mas é um fato que acho que ninguém deseja realmente passar tanto tempo fora de casa, pegar 2, 3 ônibus pra ir, mais 3 pra voltar do trabalho. Todo mundo quer, ou pelo menos deveria querer, uma vida mais tranquila, uma vida mais fácil. Por que não? Já reparei que nós brasileiros temos uma cultura tão forte de esforço, uma crença de esforço muito grande, que se você não tá ali se esforçando, dando sua vida, parece que não vale a pena. Eu já tive muito isso, inclusive ainda quero falar sobre esse assunto aqui no canal, porque de fato foi uma das coisas que eu mais lutei pra conseguir me libertar dessa crença de esforço, mas é um tema pra uma outra hora. De qualquer forma, talvez o seu sonho seja isso, e não necessariamente ser um médico, salvar vidas de pessoas, ou então ser um arquiteto, projetar casas, projetar lares. É isso que eu dizia pra mim mesma, que eu queria projetar os sonhos das pessoas. Mentira, não queria não. Só queria ter uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila, mais fácil, mais abundante.
E aí alguns fatores da minha história me fizeram pensar, então eu tenho que fazer arquitetura. É isso que eu preciso fazer. E esse é um outro erro que eu percebi em mim. Na verdade, nem é uma coisa minha, mas desculpem a minha arrogância, a minha ignorância. Eu penso que é um erro muito grande você decidir a sua profissão simplesmente baseado no que você gosta. Ah, eu gosto de pessoas, gosto de ouvir pessoas, gosto de dar conselhos, então você é psicóloga, fazer psicologia. Ah, eu gosto de defender pessoas, eu gosto de ir atrás de justiça, então vou fazer direito, vou ser advogado, juiz. E não é que necessariamente isso seja um erro completo, meu Deus, que coisa mais absurda, você escolher uma faculdade de acordo com uma coisa que você gosta. Claro que não, mas é uma coisa tão simples. Nós, como seres humanos, somos tão complexos e não faz sentido pra mim escolher uma coisa, uma profissão que você vai fazer pra sempre, baseado de acordo com apenas um fator. Gosto de jogar The Sims, por isso vou fazer arquitetura. Não faz sentido nenhum. Eu vejo que uma forma muito mais certeira de você escolher uma profissão seja justamente pensar nesse cenário por completo. Porque se você quer dinheiro, se você quer uma vida mais fácil, tranquila financeiramente, existem tantos caminhos muito mais rápidos e muito mais fáceis. Não que vá ser fácil, porque se fosse fácil todo mundo conseguia e tava todo mundo milionário. E pra mim a pior questão de todas é que talvez corra o risco de lá no final você terminar tudo e ver que não era o que você queria. Talvez isso aconteça, como aconteceu comigo, mas também não é o fim do mundo. Esse também é um papo pra um outro momento, pra um outro vídeo. Mas de qualquer forma, ter ou não uma graduação não vai determinar absolutamente nada na sua vida em termos de sucesso ou de fracasso financeiro, profissional, mas especialmente pessoal, até porque apesar de ser muito importante, com certeza, dinheiro não dita o rumo da nossa vida, não é o fator mais importante de forma alguma. E hoje em dia existem tantas opções, tantas oportunidades muito fora desse meio tradicional, que toda vez que eu vejo um adolescente sem saber o que fazer da vida, preocupado com a faculdade, me dá vontade de chacoalhar a pessoa e mostrar todos esses caminhos, tudo que existe hoje em dia. Talvez não seja o seu sonho, mas trabalhar de casa é uma coisa que eu jamais imaginei na minha vida que fosse possível acontecer. E cá estou eu já há 5 anos trabalhando exclusivamente em home office. E isso só foi possível porque ao longo do tempo eu fui abrindo um pouco a minha mente para as coisas que existiam. Se você está passando por esse momento de decisão, de insegurança, de incerteza, a minha sugestão é que você deixe de olhar um pouquinho para essa forma tradicional de conhecimento e pesquise tudo que está aqui à nossa disposição hoje em dia, como ferramentas de trabalho. A internet é um lugar incrível para você vender produtos, sejam físicos ou produtos digitais, também para vender seus serviços. Se você, assim como eu lá atrás, queria muito melhorar a vida de forma geral em todos os aspectos, mas principalmente se você não se conforma com a situação financeira que talvez você tenha hoje, saiba que primeiro, isso não define todo o resto da sua vida de forma alguma. E segundo, mais do que nunca, a internet é o lugar que você precisa estar. Tá, mas estar onde? Fazer o que na internet? É tanta opção, é tanta coisa que talvez eu traga um vídeo sobre isso, porque como a gente vive na nossa bolha, na minha cabeça, todo mundo sabe das oportunidades de internet. E eu sei que eu tô falando de uma forma que talvez soe como promessa falsa, uma promessa vazia de fazer dinheiro na internet, mas não é nada disso. Vou avaliar se vale a pena trazer esse vídeo pra cá. Mas de toda forma, explore e veja tudo que tem de opção aqui. E se você é aquela pessoa que, no fim das contas, realmente tem aquele sonho, é um sonho seu de fazer medicina, ser médico, salvar vidas das pessoas, enfim, qualquer profissão que precise de uma faculdade, vai e faz o seu melhor. Não leve a faculdade tão a sério. O que você vai aprender ali é pra você ter o diploma pra exercer a sua profissão. Não significa de forma alguma que só aquilo é o necessário pra você ser um bom profissional, porque não é verdade. De qualquer forma, se essa é a sua vontade, se esse é o seu desejo, vai atrás, conquista os seus sonhos mesmo. Pra minha vida sem sonhos e sem desafios não tem muita graça, e é justamente isso que faz com que a gente tenha mais força pra se desenvolver e pra evoluir, mas tenha sempre em mente uma coisa, que não é isso que vai determinar o seu sucesso ou o seu fracasso. Acho que falei até demais do que eu queria aqui nesse vídeo, espero que tenha sido útil pra você de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo.